Você já fez a pergunta como um corpo se decompõe? Quais são os tipos de decomposição pela qual um corpo pode passar? Foi para esclarecer essas dúvidas que eu vim aqui hoje. Mas antes da gente começar aqui, você já sabe, né? Segue o canal, dá o like nesse vídeo e deixa teu comentário aqui me falando se gostou, se curtiu ou com alguma dúvida que pode vir a ter à medida que esse vídeo transcorrer. Tá joia? Gente, seguinte, uma das maiores curiosidades do pessoal sobre a perícia criminal é, na verdade, no campo da medicina legal, que é mais uma área de atuação da perícia, tá? Os peritos médicos legais atuam em nível de necrópsia, de exame de corpo de delito em vivos, utilizando dos conhecimentos da medicina legal, assim como o perito criminal também, quando ele realiza o exame perinecroscópico, que é aquele exame no entorno do cadáver, na região externa do cadáver. Ele também se utiliza dos conceitos da medicina legal. E a medicina legal que explica, através do seu capítulo de tanatologia forense, sobre os processos de decomposição cadavérica. Todos os processos que se iniciam pós-mortem são trazidos à luz da tanatologia forense pela medicina legal, que é o nosso assunto hoje. Tem muito assunto pra gente abordar, na verdade, sobre esse capítulo, mas hoje eu escolhi um temazinho desse. Antes disso, tu pode estar aí se perguntando, gente, tanatologia, que palavra estranha, eu nunca ouvi. Aí a gente pode pegar o significado dela. Seguinte, tanato significa morte, logia, estudo. Então, tanatologia é o estudo da morte, entendeu? Entre as várias coisas que se estuda, estão os processos de decomposição cadavérica. Aqui eu quero concentrar o estudo em um tipo de processo, que é a putrefação. Amanda, mas além da putrefação, o cadáver pode se decompor de outras formas? Sim, pode. A gente pode ter a mumificação, a gente pode ter a maceração, a corificação. A putrefação é só mais um tipo dessa decomposição, tá? E eu trouxe aqui para vocês para explicar. Primeiro você tem que entender que o corpo vai adotar uma dessas formas de se decompor, dessas tantas que eu te citei, de acordo com o ambiente no qual ele estiver submetido. As características, os fatores ambientais no seu entorno, por exemplo, se o ambiente é extremamente quente, extremamente seco, o processo de decomposição que vai acontecer é a mumificação, que é um processo que conserva o cadáver, tá? Mas eu não vou me entrar mesmo nesses méritos. Aqui o foco é a putrefação, que é um fenômeno que não é conservador, mas que é destrutivo, tá? É um fenômeno cadavérico destrutivo. É a primeira informação que tu tem que saber, principalmente se tu é concurseiro. Concurseiros, essas questões envolvendo a putrefação cadavérica são muito cobradas em concurso público que exigem conhecimentos de medicina legal, mesmo que sejam noções de medicina legal. Isso é cobrado. Então, presta atenção aqui, tá? A putrefação é um fenômeno destrutivo cadavérico. E não apenas acontece com a morte do cadáver. É necessário que, para que a putrefação comece a acontecer, que ela se instale, que tenha outros fatores. Esses fatores são as ações de micro-organismos sobre o cadáver. O principal deles, bactérias. E eu vou te falar, as bactérias que nós temos no interior do nosso corpo são as principais responsáveis pelo processo de putrefação do cadáver, sabia? Gente, olha só, a gente tem bactérias que é o que a gente chama de microbiota normal do nosso organismo, que elas vivem num processo de simbiose com o nosso corpo. Nós fornecemos a elas o que elas precisam e elas nos fornecem o que nós precisamos para transcorrer de forma normal o nosso metabolismo diário. Principal exemplo disso, as bactérias que habitam o nosso intestino. O processo de toda
o consumo dos alimentos, né, todo aquele metabolismo que acontece ali no nosso corpo em nível de intestino, a absorção de nutrientes é feito pelo trabalho dessas bactérias. E, inclusive, se essas bactérias se proliferam por algum motivo de forma anormal, você vai ter sintomas que vão indicar isso e possivelmente, devidamente consultando um médico antes, você vai ser medicado para restabelecer a sua microbiota normal. Tô te explicando tudo isso antes para você entender todo esse processo, tá? Aí, quando o corpo morre, o nosso corpo humano não vai mais fornecer a essas bactérias o que elas precisam. Então vai começar a acontecer uma descompensação ali. Essas bactérias vão produzir muitos gases que não vão ser transformados pelo corpo humano. Gente, eu estou buscando sempre palavras menos técnicas, porque você que está ouvindo, você pode ter o ensino médio completo, você pode ser formado na área de humanos, na área de exatas e não entender da área de biológicos. Então, eu procuro não adentrar em tantos conceitos técnicos, tá? É importante eu falar isso para vocês. E eu explico de uma forma bem leve, bem suave, para que todo mundo que está aqui assistindo, e essa é a intenção, conseguir compreender, tá joia? Então, primeiro ponto, quando você morre, essas bactérias elas vão estar lá atuando de uma maneira normal, não vai mais existir a simbiose, tá? Vai ocorrer uma transformação da hemoglobina. As suas células vão passar por um processo de autólise, e aí eu sei, é uma palavrinha, né, para quem não é da área de saúde, um processo de destruição celular, de autodestruição celular, e alguns componentes internos das células vão sendo liberados ali no meio. E aí um desses componentes é a hemoglobina, que vai ser degradada. Um dos elementos que surgem com a degradação da hemoglobina é a sulfa-meta-hemoglobina, que tem uma coloração esverdeada. E essa vai caracterizar a primeira fase da putrefação. Só para você já saber, a putrefação tem 4 fases. Se o seu corpo passa por um processo de decomposição desse, ele vai passar por 4 fases. A primeira fase é a da coloração. Já vou te adiantar as outras. A segunda fase é a fase gasosa. A quarta fase é a fase coliguativa. E por fim, se tem a esqueletização. Amanda, esqueletização, eu achei que era uma coisa totalmente diferente, pegadinha de concurso. A esqueletização é uma fase da putrefação. É a última fase, é a quarta fase desse processo. Vamos voltar para o primeiro, tá? Primeira fase, fase da coloração, caracterizada pela cor esverdeada, fruto da sulfa-meta-hemoglobina que surgiu a partir da degradação da hemoglobina com as lises celulares que aconteceram após o óbito do corpo, tá? Essa coloração esverdeada, ela vai começar em nível de fossa ilíaca direita, a região baixa do seu abdômen, tá? Região baixa do abdômen à direita, começa lá. Ali vai começar a coloração esverdeada. Amanda, por que começa lá? A região de intestino tá assim, ó, de bactéria. Lembra as bactérias que eu tanto te falei para você conseguir entender? Começa ali. Amanda, todo cadáver em processo de putrefação vai começar com essa coloração esverdeada nessa região? Não. E atenção, se você é concurseiro, tá? Fetos e afogados, pessoas que entrarem em óbito por afogamento, não inicia aí essa coloração esverdeada, mas se inicia na região superior do tórax, beleza? Então, se você é concurseiro, guarda essa informação. Gente, essa coloração esverdeada, que em sua maioria dos casos, com essas 2 exceções que eu te falei, começa a nível de fossa ilíaca direita e é chamada de mancha verde abdominal. Perguntazinha de concurso. A mancha verde abdominal caracteriza o início da putrefação cadavérica, porque ela marca o início da primeira fase da putrefação, que recebe o nome de fase de coloração ou fase cromática. Esse nome é por quê?
por causa da cor esverdeada. E o cadáver vai ficando com essa mancha verde que vai se espalhar e tomar todo o corpo humano, sabia? Então o cadáver fica verde e depois essa cor também vai variar, até que o cadáver vai ficar por inteiro numa coloração enegrecida. Então, inicialmente verde, essa mancha verde, que inicialmente era abdominal, toma todo o corpo, até que ele passe por todas as fases desse processo cromático e se torne enegrecido. É muito comum as pessoas leigas, ao observarem um cadáver nesse estágio da putrefação, imaginar que atearam fogo nele. Mas não, gente, é totalmente diferente. Mas para quem é leigo, eu até entendo, vê aquela coloração enegrecida e acha que foi decorrência do fogo, tá? Não foi. São bem diferentes as características e num outro vídeo eu posso levantá-las, na verdade, tá bom? Então, depois que há essa mudança na coloração do corpo, não necessariamente só quando se dá por inteiro. Um processo ele vai iniciando junto com o outro. Primeiro se inicia essa fase de coloração e depois vem a segunda fase, que é a fase gasosa. Gente, lembra que eu te falei que essas bactérias, elas começam a produzir gases da fermentação? Um desses gases é o gás sulfídrico. E o gás sulfídrico não tem um cheiro agradável, não. É um odor bastante forte. Sabe o odor da carne podre? É por conta de um desses gases da putrefação, entre eles o gás sulfídrico. Eita, Amanda, sulfídrico, tá? Gente, essas bactérias vão começar a produzir tantos gases, mas tantos gases, que eles vão tomar o corpo inteiro. Você vai começar a sentir o mau odor que provém do cadáver e também você vai começar a ver que esse cadáver vai aumentar de tamanho. Vou te dar um exemplo para tu entender melhor. Quando você está com um desarranjo intestinal, uma disfunção intestinal, que você está com muitos gases, o seu intestino, ele não distende, né? Você fica inchada, aí você fala, nossa, eu não tô bem inchado. Com o cadáver é a mesma coisa, só que numa proporção muito maior. Porque você vai tomar um medicamento para eliminar aqueles gases, ou naturalmente vai expeli-lo, mas o cadáver não. Então ele vai ficar tomado por muitos e muitos gases. E aquela mesma coisa que acontece com teu abdômen de inchar vai acontecer no cadáver, só que nele por completo. É o que a gente chama de agigantamento corporal e é uma das características dessa segunda fase, que é a fase gasosa. O cadáver triplica de tamanho por conta do acúmulo desses gases da putrefação. Esses gases vão chegar a um ponto de que eles estão numa quantidade tão alta, mas tão alta, que eles vão começar a empurrar a pele do cadáver. E você vai começar a ver a formação de bolhas. São as flictenas. As flictenas, pode anotar aí, caracterizam a fase gasosa. O que caracteriza a primeira fase? A mancha verde abdominal, a fase cromática ou de coloração. O que caracteriza a segunda? A presença dos flictenas. Também é característica dessa fase o agigantamento corporal. E aí onde você enxerga a protusão da língua, a língua fica enorme, exoftalmia, os olhos começam a saltar por conta dos gases que estão empurrando aquilo ali. A genitália, principalmente masculina, também fica no agigantamento e isso é muito visível, gente. Inclusive deforma o cadáver, ele toma feições completamente diferentes. E aí depois esses gases vão começar a empurrar a pele formando flictenas, que são bolhas. Que depois essas bolhas vão estourar. E estourando, óbvio, o cheiro vai aumentar porque esses gases vão atingir ainda mais o ambiente. E neles vão sair, nessas flictenas vai sair um conteúdo séro, hemorrágico, sabe? E aí isso vai acontecer com o cadáver todo. E é como se ele começasse a se liquefazer. A gente vai entrar então na terceira fase da putrefação, que é a fase coliguativa, onde acontece a dissolução pútrida do cadáver. Os órgãos, as estruturas começam a amolecer. Numa versão meio leiga de se falar, mas é como se o cadáver
derreter-se. E aí você não enxerga mais as estruturas em seus formatos normais, anatômicos, no corpo. É totalmente diferente. Até que vai chegar um ponto que toda essa estrutura orgânica do corpo vai ser consumida e só vai restar o esqueleto. Quando resta o esqueleto, a gente está na fase de esqueletização. Na verdade, ela já começa entremeada com a fase coligativa. Você vai encontrando ainda partes moles com regiões já esqueletizadas. Já se iniciou o processo de esqueletização, até que ele se torna completo. E fica apenas o esqueleto, os ossos daquele cadáver. Amanda, você falou tudo isso, mas eu não vi você falar tempo, você falar hora, porque eu olho assim livro de medicina legal e eu vejo hora pra isso, hora pra aquilo, tantas horas depois. Gente, eu evito falar isso. Se você é concurseiro, você vai ter que pegar o livro e ler e saber esses prazos, esses lapsos temporais entre uma fase e outra, o aparecimento de cada característica. Eu não passo porque, na prática, isso não é mais adotado de forma confiável para você estimar o tempo de morte de um cadáver. Porque os fatores ambientais, como temperatura, umidade, pré-existência de infecção naquela vítima, entre tantos outros, podem acelerar ou retardar esse processo. Se você pegar um livro de medicina legal, você vai ver que o processo de esqueletização é dito como se iniciasse 6 meses após o óbito e fosse se completar até 3 anos após esse óbito. Só que eu, por exemplo, já peguei caso em que eu vi uma esqueletização com apenas 2 semanas. Claro, foi comprovado que realmente aquele foi o tempo de morte. Por quê? Alta temperatura, alta umidade e ação de fauna cadavérica. Então, hoje, o que a gente tem de maneira precisa para estabelecer o tempo de morte de um cadáver é o estudo dos insetos que colonizam ele, como as larvas, as moscas. É um estudo realizado por uma área das ciências forenses chamada de entomologia forense. Entomo de inseto, logia de estudo, estudo dos insetos com a aplicação forense, aplicação no âmbito da justiça, na investigação criminal. Mas isso é tema também para um outro videozinho, porque tem muita coisa legal que a gente pode trazer sobre a entomologia forense. O que você precisa conhecer hoje, que eu te passei, é que a putrefação é um fenômeno destrutivo do cadáver, é mais uma forma de decomposição do cadáver e que ela possui 4 fases. Primeira fase de coloração, caracterizada pela presença da mancha verde abdominal que toma todo o corpo. Segunda fase gasosa, onde ocorre agigantamento corporal e a presença de flictenas. A terceira fase, fase coligativa, onde ocorre a dissolução pútrida do cadáver. E por fim, a fase de esqueletização, fechando esse ciclo, tá? Eu costumo dizer para os meus alunos que uma experiência bem prática de ver esses fenômenos é você pegar um pedaço de carne e deixar fora da geladeira. Você vai ver que com o passar do tempo, a coloração vai começar a mudar. Vai ficar esverdeado. Você nunca foi no self-service que quando pegou um pedaço de carne disse assim, nossa, tá um pouco verde, né? Não vou confiar nesse negócio, não. Fase de coloração, gente. Pedaço de carne é matéria orgânica, com a gente é a mesma coisa. Aí eu te digo mais, se você continuar deixando aquele pedaço de carne sem refrigeração, porque a refrigeração, a baixa temperatura retarda o processo de putrefação, entendeu? Que uma coisa tem a ver com a outra. Então, se você tira aquele do ambiente frio, né, aquele pedaço de carne necessário para sua conservação, além da mudança de coloração, você vai começar a sentir aquele odor, justamente os gases da putrefação. Você vai ver que aquele pedaço de verde vai ficando enegrecido até ficar preto. E depois você vai ver, e aí quem nunca, né, botou um pedaço de carne assim no lixo e quando foi retirar o lixo no dia seguinte, saiu aquela aguinha assim, né, de cheirinho ruim, que você, poxa, que horror. Dissolução, é justamente aquele churume, né, que chama. Gente, aquilo acontece com o cadáver também, porque é matéria orgânica, é pedaço de carne, tá bom? Então,
sobrou um pedacinho de carne, não vai estragar a comida, faz a experiência aí, depois me conta, tá? E manda aqui nos comentários que eu quero saber. Se tiver qualquer dúvida, só falar também. Espero que vocês tenham curtido, não esquece de seguir o canal, de dar o like, de compartilhar com seus amigos pra gente aumentar ainda mais. E depois eu volto falando de mais métodos de decomposição cadavérica, tá? Tchau, gente!